Gênesis, capítulo 1, e vamos fazer a leitura do versículo 1, 2 e 3, em nome de Jesus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Meus amados, estamos hoje iniciando mais uma semana de trabalho. Cada um vai aos seus afazeres, obviamente. E muitos de nós, durante esta semana, nós estaremos enfrentando desafios. Até porque os desafios, eles fazem parte das nossas vidas, embora nós não gostamos dele. Não gostamos dos desafios porque os desafios, ele nos traz incômodo para o nosso coração, para a nossa alma. Os desafios, ele nos traz insegurança muitas vezes traz até medo no nosso coração. Muitas vezes, diante de determinadas circunstâncias, desafios que se levantam diante de nós, o nosso coração se entristece, não sabemos qual atitude ou quais atitudes tomar, e muitas vezes acordamos nas madrugadas e perdemos o sono, pensando nesses desafios que temos que enfrentar, que realmente desconforta muito o nosso coração. Meus amados, esse texto em que nós lemos, nós verificamos aqui no versículo 2, que Deus, quando Ele fez a terra, quando Ele criou os céus e a terra, Ele olhou para a terra, e Ele viu que a terra, ela estava sem forma, a terra estava vazia, e havia um grande abismo, e uma grande escuridão sobre a face da terra, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas, a Bíblia diz. E Deus, no desejo do seu coração, de restaurar, de resolver essa questão, de transformar esse caos em cosmo, Deus então, Ele teve que enfrentar um grande desafio. Deus, Ele teve que enfrentar um grande desafio. Mas nós sabemos que para Deus não existe desafios demasiadamente insolúveis. E então Ele vem com o poder da tua santa palavra. E Ele então transforma todo esse caos em cosmo. Ele dá forma àquilo que não tinha forma. Ele traz, ou seja, Ele enche aquilo que estava vazio. E Ele traz a luz na escuridão. Ele faz com que a luz brilhe nas trevas e as trevas sejam então dissipadas. Esse texto ele nos traz um ensinamento muito importante para a nossa vida, que vivemos enfrentando desafios das nossas vidas. E eu quero meditar com os irmãos nesta noite exatamente sobre isso. Quais são os benefícios, as benéficias que nós possamos tirar desse texto que seriam aplicados na nossa vida. Ou seja, o que esse texto nos ensina que pode ser de grande importância para a nossa vida no dia de hoje. Porque a palavra de Deus, ela simplesmente traz aquilo que nós precisamos para aquele momento. A palavra de Deus, ela traz a direção para a nossa vida. É por isso que o salmista, lá no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, porque ela traz a direção. E o que nós aprendemos com esse texto para os dias de hoje, para a aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia? Primeira coisa, Deus, aprendemos através desse texto, que é de grande aplicação na nossa vida, é que Deus é o Criador, Deus é o sustentador, porque Ele sustenta com a palavra do teu poder, e dele é todas as coisas. Quando nós olhamos aqui para o versículo primeiro que nós lemos, a Bíblia diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou,
Deus criou do nada. O verbo do hebraico aqui é o bará. Deus criou do nada os céus e a terra. Embora muitas vezes nós ouvimos versão em contrária de algumas pessoas. Aprendemos nos bancos escolares que o céu e a terra, ou seja, o mundo, ele foi formado através do Big Bang. Ou seja, isso era uma bola de fogo, que houve uma grande explosão, e então, com a explosão dessa bola de fogo, formou-se então os mundos, os céus e a terra. Os criacionistas, eles procuram defender a tese, de que o mundo, ele foi criado por acaso, que o mundo, ele foi criado de uma força cega e destituída de inteligência, que o mundo não foi criado por Deus, por acaso o mundo veio a existir. E essa mesma teoria, os evolucionistas, eles defendem a tese que o homem não veio de Deus, não é formado à imagem e semelhança de Deus pelo próprio Deus, mas que é formado dos primatas. Os primatas, os macacos, eles evoluíram e o homem então chegou a esse nível que hoje nós estamos. Mas é óbvio que isso é evidente, que nenhuma dessas afirmações, elas encontram sustentação nas Sagradas Escrituras. Se o mundo, ele surgiu através do Big Bang, com certeza foi Deus que ordenou que houvesse essa explosão, para que o mundo então viesse a existir. Porque Deus, na sua multiforme sabedoria, ele determina e faz com que tudo acontece de acordo com a sua vontade. Os evolucionistas estão completamente equivocados com seus pontos de vista. Até porque o homem também não veio do macaco. O homem não tem origem nos primatas. A Bíblia diz que Deus, do princípio, criou os céus e a terra. E quando nós vamos no Evangelho de João, nós vamos ver que lá também está escrito, quando ele fala a respeito de Jesus, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando se fala do homem, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Lá no versículo 27 de Gênesis, a Bíblia, ela nos diz que e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. O homem, então, é feito, a imagem é feita à semelhança de Deus. O mundo, os céus, a terra, todas as coisas foram criadas por Deus. E isso é muito importante, tem uma pertinência muito grande na nossa vida, embora pareça que não. Mas quando nós compreendemos que o mundo, ele não é um barco que estaria à deriva em alto mar, sem um comandante, sem um piloto, mas que o mundo, ele foi feito por Deus, que Deus o sustenta pelo poder da tua santa palavra, e que Deus é o governo deste mundo, e que Deus está no controle desse mundo. E quando nós compreendemos isso, que tudo é de Deus, tudo provém de Deus e volta para Deus, então nós passamos a ter uma vida diferente. É aquilo que Jesus falou, que nós passamos a viver em novidades de vida, porque isso reflete diretamente na nossa vida, fazendo com que nós deixemos certos conceitos, que muitas vezes era tão importante para nós, mas quando nós compreendemos que nós nada temos, nada somos, que tudo é de Deus, que é dele, por ele e para ele, porque do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Quando nós sabemos que tudo é dele, por ele e para ele, e que ele está no controle de todas as coisas, e que nós nada somos do que mordomos daquilo que ele nos dá, nós passamos a ver a vida de uma outra forma. Nós passamos a viver a vida de uma forma diferente. Nós passamos a jogar fora tudo aquilo que atrapalha nós termos uma vida com Deus. Nós jogamos fora aquele materialismo egoísta que muitas vezes nós temos, porque nós não temos nada, viemos sem nada para este mundo,
e para o céu voltamos, saímos dele sem nada também. Nós aprendemos que tudo que nós temos é de Deus, e isso faz de nós pessoas menos orgulhosas, pessoas menos egoístas, isso faz de nós pessoas menos soberbas, isso faz com que nós passamos a valorizar mais as coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Ele tem nos dado, a saúde, a família, o pão de cada dia, o ar que nós respiramos, esse momento tão especial que Ele nos concede de estarmos aqui, meditando na Tua Santa Palavra. Nós passamos a valorizar muito mais as coisas que Deus tem nos dado, a nossa casa, o nosso carro, tantas coisas boas Deus tem nos concedido, e muitas vezes nós não valorizamos, porque nós achamos que tudo é nosso, que nós ganhamos com as nossas próprias forças, porque nós fizemos, porque eu faço, porque eu posso, mas é Jesus que está no centro de todas as coisas, e não o homem, é o cristocentrismo, e não o homem que está no centro das coisas. Quando nós estamos conscientes disso, na verdade nós somos muito mais gratos por aquilo que Deus faz por nós, além de nós deixarmos para trás essas coisas, valorizarmos mais aquilo que Deus tem nos dado e sermos gratos, nós também nos aproximamos mais de Cristo, porque tudo que o homem quer, meus amados, é ser feliz nessa terra, e a felicidade só existe uma forma de ser, é estar em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que na plenitude do Senhor, na presença do Senhor, melhor dizendo, a plenitude de alegria. Tudo que o homem quer nessa vida é ter paz no seu coração, mas foi o próprio Jesus quem disse que fora dele não há paz, porque Ele disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E mais, quando nós nos aproximamos mais de Jesus, na medida que nós chegamos mais em Cristo, nós também temos uma vida mais próspera nesta terra, porque se existe uma coisa que nós buscamos, que nós desejamos do fundo do nosso coração, é sermos prósperos nesta terra. Muitas vezes estamos mais preocupados com a prosperidade aqui da terra do que com a nossa própria salvação. E só existe uma forma de sermos prósperos nessa terra. Eu não estou falando uma forma de ser rico, não é isso, porque a riqueza não é prosperidade, faz parte dela, mas não é prosperidade. Ser próspero é ser feliz. Ser próspero é você ter no seu coração aquilo que você quer, é o suficiente. A palavra diz assim, Jesus dizendo: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A única forma que nós temos de ser felizes nessa terra, é estarmos então caminhando com Jesus. Esse conhecimento, então, ele traz para nós essas possibilidades de nós abandonarmos tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo nós nos achegarmos mais a Ele e sermos felizes. Tudo que o homem quer conhecer, que Deus, tudo que o homem quer, na verdade, é ser feliz, e Deus tem tudo isso para nos dar. Quando nós conhecemos o Senhor, passamos a viver em novidade de vida, nos aproximamos mais dEle, então passamos a usufruir de todas as suas bênçãos. Então tem implicação direta na nossa vida. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o dono de todas as coisas, e que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da Tua Palavra Santa. Louvado seja Deus, dá uma salva de palmas para Ele. Grandes desafios. Como vencemos, ou como venceremos os desafios da vida? O que esse texto nos ensina? Que para vencermos os desafios da vida, nós precisamos crer no poder da palavra e no mover do Espírito Santo. Crer no poder da palavra e no mover do Espírito Santo. Veja o versículo 2. Veja a situação que se encontrava o mundo quando Deus olhou para a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o versículo 3 e seguintes, dando sequência, então ela descreve como que Deus, Ele restaurou
todas essas coisas? Qual foi a ferramenta que Deus usou? E a Bíblia fala, responde aqui para nós, que foi pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja e ouve. Precisamos crer no poder desta palavra. E disse Deus, ouve, haja e ouve. Haja e ouve. Tudo aquilo que Deus mandou que acontecesse, aconteceu. A única coisa que foi criada sem ser pelo poder da palavra foi justamente o homem. Com exceção do homem, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E eu ainda vou mais longe. E eu e você existimos porque um dia Deus, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus então, Ele fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, a imagem e a semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Por isso somos abençoados. Por isso temos comunhão com esse Deus. Por isso amamos esse Deus, adoramos esse Deus. Por isso usufruímos das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Por isso temos o ar para nós respirar. Temos o alimento na nossa mesa. Temos a roupa para vestir, o nosso carro para andar. Temos a nossa casa, própria ou não, mas moramos numa casa, graças a Deus. Temos uma família, enfim, temos o nosso trabalho. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu saúde, Deus nos deu os olhos para enxergar, a boca para falar, os ouvidos para ouvir, tudo Deus nos deu. Somos feitos à sua imagem e semelhança, e Ele nos ama, ao ponto de mandar o seu Filho morrer por nós naquela cruz, nos substituindo naquele lugar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, a Bíblia diz, antes o entregou por amor de nós, não nos daria juntamente com Ele todas as demais coisas? Deus é o Criador, e tudo é sustentado pelo teu poder. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele não permitirá que nada nos falte, a despeito das lutas, das tribulações, a despeito dos desafios que muitas vezes temos que enfrentar na vida. Nós temos um Deus que vai à frente de nós e nos dá vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele nos traz, na verdade esse texto, ele nos traz dois princípios muito interessantes. O primeiro princípio é que a palavra de Deus, ela produz exatamente o que ela diz. Haja e ouve, haja e ouve. O que ela diz é o que ela produz, né? Isso é confirmado em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3a, quando ele diz assim, o escritor de Hebreus, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, porque Deus disse, haja e ouve. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Isso para nós é algo tremendo para a nossa vida. É que muitas vezes nós não paramos para pensar qual que é o reflexo disso na nossa vida. Uma palavra que saiu da boca de Deus e que disse, haja luz no mundo de trevas, e a luz ela brilhou em meio às trevas, dissipando as trevas. Essa mesma palavra é a palavra de Deus que estão registradas nas Sagradas Escrituras que nós conhecemos, que são direcionadas a nós, mas que muitas vezes nós deixamos passar despercebido e não prestamos atenção muito no que ela fala, ou nós não acreditamos muito no que ela fala. Por isso que eu disse que nós precisamos crer naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. E o que a palavra diz ao nosso respeito? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você crê nisso? Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É a palavra para nossas vidas. O Salmo 91, que as pessoas costumam deixar com a Bíblia aberta, né, em casa, né? O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde neste caminho e te leve para o lugar que te tem aparelhado. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verá e contemplará o castigo dos ímpios. É a palavra de Deus para nossas vidas. Bendito serás tu ao entrares, bendito serás tu ao saíres. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da tua terra, o fruto da tua amassadeira. Promessa de Deus para nossas vidas. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva no tempo certo. Te colocará por cabeça e não por caudas, estará por cima e nunca estarão por baixo. Promessas de Deus para a nossa vida. São a palavra de Deus. É a mesma palavra que disse assim: haja luz e houve luz. É a palavra que diz assim: eu te coloco por cabeça e não por cauda. É a mesma palavra. Precisamos refletir nessa palavra e trazer essa palavra para o nosso coração e viver à altura dessa palavra, porque é uma palavra poderosa para nossas vidas. Diante dos desafios, nós temos as promessas de Deus e temos esse Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra ou pela palavra do seu poder, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro princípio, então, é que a palavra produz exatamente aquilo que ela diz. E o segundo princípio é que o reino do Espírito, ele deu origem ao reino da matéria. De modo que, diz lá o escritor de Hebreus, que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, o visível, ele veio a existir daquilo que não aparece. Tudo isso que nós vemos, ele veio a existir daquilo que não vemos. Deus chama à existência aquilo que não existem. Deus traz à existência aquilo que o homem nunca imaginaria que poderia existir. E voltando aqui para o texto, aplicando na nossa vida, nós vamos ver que Deus, quando Ele olha então para a terra, Ele vê que está tão caos esse negócio. E a Bíblia fala que aos olhos do homem, nós podemos interpretar assim: era impossível restaurar e organizar esse mundão. Era impossível essa restauração aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, não. E Deus então, Ele entra com as suas providências, Ele usa das suas ferramentas, que é a sua palavra, e restaura essa situação. Eu quero dizer uma coisa para você: esta palavra, ela mostra o agir de Deus na vida das pessoas. Coisas que muitas vezes é impossível de serem realizadas aos olhos do homem, para Deus não é impossível. Coisas que nós muitas vezes já damos por perdido. Essa não tem mais solução, não tem mais como resolver essa situação. Assim como era a situação descrita aqui no versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Era um verdadeiro caos. Era impossível aos olhos dos homens restaurar essa situação. Quem sabe você que está aqui nesta noite está vivendo ou passando por um momento semelhante a esse momento que Deus viu quando Ele olhou para a terra. Quem sabe a sua vida está sem forma, o seu casamento, o seu trabalho, você está com o seu coração vazio, a sua alma vazia. Você olha para todos os lados e não consegue enxergar uma saída. As trevas estão prevalecendo, a escuridão está prevalecendo sobre a sua vida. Eu quero apresentar a você nesta noite um Deus que pode mudar essa circunstância. Eu quero apresentar para você um Deus que Ele pode sim preencher todo esse vazio que você tem no seu coração. Um Deus que pode se transformar, pode dar forma nessa tua vida. Um Deus que pode trazer a luz nessa escuridão, para que você possa enxergar qual o caminho que você deve tomar. Esse é o Deus que nós pregamos, é o Deus do impossível, é o Deus que trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer restaurar a sua vida. Muitas vezes, diante das dificuldades da vida, diante dos desafios, nós não sabemos qual é a medida, qual a atitude nós devemos tomar. Mas parece que tudo virou trevas, virou escuridão, nossos olhos não conseguem enxergar uma saída. Parece que está tudo acabado.
Mas a verdade é que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no governo de todas as coisas. E Ele pode sim preencher aquilo que está vazio. Ele pode sim dar forma àquilo que está deformado. Ele pode sim trazer luz na escuridão e fazer de você uma pessoa diferente. Ele pode mudar a sua história. É esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que estou apresentando para você nessa noite, em nome de Jesus. Não vamos deixar passar essa oportunidade sem tomarmos posse dessa bênção, ou dessas bênçãos para a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. O Salmo 84, versículo 11 e 12 diz: porque o Senhor Deus é um sol e é escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum ao que andam em retidão. O salmista no Salmo 121 ele diz: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Muitas vezes esse versículo ele é interpretado de uma forma assim: sobre os montes de Jerusalém haviam muitos templos pagãos. E o salmista então, ele diz: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, onde estão os templos pagãos, mas o meu socorro não vem de nenhum de vocês. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Para finalizar, em terceiro lugar, nós precisamos confrontar o momento em que nós estamos vivendo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, ou estamos diante de um desafio, a gente tira os olhos de Deus e passa a olhar para os problemas. Nós deixamos de olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e passamos a olhar rasteiro, passamos a olhar para as circunstâncias. E quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, muitas vezes nós não encontramos saída para a situação. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus, já que nós sabemos que ela cumpre o que ela diz, então o que a palavra fala a respeito deste momento em que eu estou vivendo? O que a palavra fala a respeito disso? E o que ela fala é o que eu vou tomar posse e é o que eu vou viver. Não importa aquilo que os meus olhos estão vendo. Deus, Ele olhou para a terra e viu o caos. Mas eu acredito que Ele, na mente dele, Ele falou assim: não importa o que eu estou vendo, importa o que eu posso fazer para mudar aquela situação. O que eu posso fazer para transformar aquele caos numa manancial de bênção. Quando Deus olha para a nossa vida, para os nossos problemas, é assim também que nós deveríamos olhar. Nós deveríamos olhar com os olhos de Deus, com os olhos de águia, como a Bíblia nos ensina. Buscar o entendimento da palavra, para ver o que é que a palavra fala a respeito daquele momento em que nós estamos vivendo. Olhar não para o problema em si, mas para o que Deus pode fazer para solucionar aquele problema. Você está com um problema em casa? Você está com um problema com seu filho? Você está com um problema de ordem financeira? Você está com um problema no seu casamento? O que Deus fala a respeito disso? Coloca tudo isso diante de Deus. Toma posse da palavra de Deus na sua vida. E põe o diabo para correr. E passa a viver na plenitude da graça de Deus. Porque Jesus veio, foi para nos dar vida e vida em abundância. Para fazer com que as promessas de Deus se cumprissem na nossa vida. E o primeiro passo está justamente aí. É buscar a Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Deus estava diante desse desafio, como eu disse. Qual foi o primeiro passo que Deus deu para solucionar esse problema? No escuro não se resolve nada. No escuro você não consegue enxergar. No escuro não tem como você tomar uma atitude. Mas Deus, o primeiro passo que Deus deu para resolver essa questão, Ele disse: haja luz. Foi a primeira palavra: haja luz. Vamos clarear isso daí. Eu quero ver detalhes do que está acontecendo. E a partir de então,
Ele deu sequência na sua obra da criação. E é isso, a primeira atitude que nós temos que fazer, é trazer a luz para dentro de nós. Que luz é essa, pastor? Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos conflitos, as nossas questões, mas queremos resolver no escuro. E a primeira coisa que nós temos que fazer é trazer a luz para dentro de nós, que é Jesus Cristo de Nazaré. A partir de então, as coisas começam a mudar. A partir de então, as coisas começam a ser transformadas. A partir de então, tudo começa a mudar. E nós passamos a enxergar as coisas realmente como elas são. Deus, ele não se fraquejou e também não se valorizou. Ou seja, não valorizou aquele problema, aquele caos. Ele olhou para aquela situação, ele idealizou o que ele realmente queria que acontecesse. Ele definiu as ferramentas que ele ia usar e colocou essas ferramentas em ação. Ele olhou a situação, viu que estava péssimo. Ele idealizou. O que eu vou fazer disso? Beleza. Quais são as ferramentas que eu vou usar? A minha palavra. Beleza. Colocou em prática, Rodrigo. E aí, pastor, o que aconteceu? Tudo o que ele idealizou aconteceu. E nós estamos aqui para a glória do seu nome. Precisamos também agir dessa forma. Está com problema na sua vida? Qual é? Toma questão de realmente como está a situação. O que você queria, como você gostaria que estivesse? Como você gostaria que estivesse? O que eu tenho que fazer para que aconteça aquilo que eu estou planejando? E aí você entra em ação e você vê o milagre acontecer. Porque com a ajuda de Deus, nós vamos chegar lá em todas as situações.